Concurseiro Nilda e concurseiro Nildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início aí à nossa aula 4 do Estatuto do Servidor do município de São João da Barra. A galera me pediu bastante para fazer essa aula aí. Eu vou dar uma aula aqui falando um pouco mais aí do Estatuto, beleza? Galera, só passando aqui um recadinho rápido, nós elaboramos aqui um conteúdo da parte de técnico legislativo. Você que vai fazer o concurso para técnico legislativo, a gente preparou aqui da parte específica do cargo, a gente preparou só essa parte aqui, ó, direito administrativo. Então a gente fez 50 questões de direito administrativo só da banca, se eu não me engano é a FUNRIO, né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Acho que é a FUNRIO. Isso, FUNRIO. Então só questões da FUNRIO, beleza? Só para o cargo de técnico legislativo. Então você que vai fazer o concurso para técnico legislativo, aqui, ó, direito administrativo. Então tudo isso daqui de direito administrativo, ó, a parte aqui de processo administrativo, até aqui a gente fez 50 questões. E essa parte aqui também toda, a gente fez mais 50, tá? Então são 50 questões de direito administrativo e 50 questões de direito constitucional, da parte específica aqui de técnico legislativo. Beleza? O material é pelo WhatsApp, o link do meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. É um valor super simbólico, tá, galera? É só para ajudar, não tem... aqui a minha intenção não é ganhar dinheiro, minha intenção é ajudar vocês, tá? Beleza? Então, esse material, você me chama no WhatsApp, eu me mando para você com um valor super simbólico, ok? Show! Então a gente vai dar continuidade, a gente vai dar uma aula aqui. Tem também o nosso material, que é o nosso combo, tá? Que é 50 questões da lei orgânica, tem questões do Estatuto do Servidor, do ECA, né? Da pessoa idosa, né? Da pessoa idosa, enfim. E o regimento interno também, tá? Então a gente tem um combão aí, o link também vai ficar aqui na descrição. Ok? Show, maravilhas. Então vamos começar aqui, a gente vai dar uma quarta aula. Hoje a gente vai falar de um assunto que geralmente também cai em prova, tá, galera? É um assunto recorrente em prova também. A gente vai falar aqui das penalidades disciplinares. Então, se você gostar dessa aula, por favor, deixa o like, deixa aqui também o seu comentário, tá? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber as notificações quando a gente postar uma aula nova. Lembrando que a gente está chegando aqui a 10 mil inscritos, tá, galera? Ajuda a gente aí a chegar a essa marca de 10 mil inscritos, ok? Muito obrigado pelo carinho de todos, pela atenção de todos. Eu recebo muitas mensagens aqui no WhatsApp, agradecendo as aulas, agradecendo o material. Eu agradeço imensamente vocês, porque isso nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, que é levar conhecimento, é fazer com que você atinja seus objetivos, porque quando a gente coloca o interesse do outro acima do nosso, 1000 bênçãos caem na sua vida, né? Isso acontece sempre. Então vamos lá. E nosso Instagram aqui, ó, só questões de concursos, o link também vai ficar na descrição, só você clicar, vai direto para o nosso Instagram, beleza? Show de bola, então vamos falar aqui da penalidade, sem mais delongas, vamos falar aqui dessas penalidades. Então são penalidades disciplinares, tá? Penalidades disciplinares é aquilo, né? Qualquer empresa tem, só que aqui é diferente, né? Aqui é muito diferente, aqui você tem direito a uma coisa chamada ampla defesa, mas vamos lá. Primeiro você vai levar uma advertência, que a gente vai, mais para frente, a gente vai ver se é uma advertência verbal ou se é uma advertência por escrito, ele vai explicar, tá? Isso aqui não quer dizer que tem que estar nessa ordem não, tá? Ele pode muito bem te dar uma suspensão logo de cara, se ele quiser, tá bom? Então tem advertência, tem suspensão, tem demissão. Demissão é uma punição, tá? Demissão não é, você não pode solicitar uma demissão. Eu quero ser demitido, você está pedindo para ser punido. Não faz sentido nenhum, né? Tem a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, tem a destituição do cargo em comissão e tem a destituição da função gratificada. O cargo de comissão é cargo, função é função. Quando não tem, é assim a diferença. Cargo de comissão, você vai ser chamado para trabalhar em um local, né? Um setor que tem lá específico um cargo em comissão, cargo de chefia, de assessoramento, de direção. Agora, a função gratificada é quando aquele setor não tem um cargo definido de direção. Aí o que acontece? Eles colocam você como estatutário, né? Você já é um
um servidor já estável, eles te colocam você para trabalhar numa função gratificada, que é basicamente uma função de chefia também. Só que para você trabalhar numa função gratificada, você tem que ser concursado, né? Você tem que já ser estável para trabalhar numa função gratificada. Então, beleza. Beleza? Então, você só precisa lembrar aqui quais são as penalidades, né? Advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, disponibilidade. Cassação da aposentadoria, de repente você cometeu algum ato ilícito lá quando você trabalhava e aí você se aposentou. Então, eles vão cassar sua aposentadoria porque, de repente, você fez algo ilícito lá. E a disponibilidade também. Aí, aqui embaixo, se você for lendo mais aqui embaixo, no artigo 158, ele vai falar, ó, na aplicação das penalidades. Então, na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, né? Então, eles vão perceber lá, eles vão analisar a natureza e o grau de gravidade da infração. Os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Você tem um antecedente, né? Tem antecedente criminal e tem antecedente funcional lá dentro. Então você tem o assentamento individual, que lá tem a sua ficha completa. O que você fez, quando foi que você tirou licença, quando foi que você voltou, qual foi as penalidades que você levou, suspensão, enfim. Tem tudo lá nos seus antecedentes funcionais. Aqui no parágrafo único, o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Então, o ato de imposição da penalidade, ele vai mencionar sempre o fundamento legal, né? Por que você está tomando aquela decisão, por que eles estão tomando aquela decisão com aquela penalidade e a causa da sanção disciplinar. Então, ele vai colocar isso tudo lá no ato, né, de imposição. Beleza? Artigo 159, a advertência será aplicada por escrito, tá? Então, aqui você já fica ciente que ela é aplicada por escrito. Nos casos de violação de proibição constante no artigo 147, incisos 1 a 8 e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, a advertência será aplicada por escrito. Essa aqui é a palavra-chave, né? Que a banca pode colocar que a advertência será aplicada via oral, né? Forma verbal, enfim. Artigo 160. A suspensão, aqui a gente já está falando da suspensão, será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência. Então, ele vai aplicar, né, a suspensão com faltas reincidente, né? Ou seja, você repetiu o mesmo problema que você teve na advertência, você repetiu novamente algumas vezes e aí ele vai aplicar a suspensão, tá? Beleza? E de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Beleza? Show de bola. Aqui no parágrafo único, no parágrafo 1, que ele vai explicar aqui do artigo 160, será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, ó, suspensão de 15 dias, tá? Que se ele se recusar a ser submetido à inspeção médica. Parágrafo 2, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão, aqui ele está falando ainda da suspensão, poderá ser convertida em multa. Então, olha, não quero que você fique em casa, quero que você fique aqui, só que eu vou tirar aqui, ó, 50% por dia do seu salário ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Ele não colocou aqui, né, nessa parte aqui das penalidades, advertência, às vezes tem multa aqui, né? Ele não colocou aqui, tá? Então a pessoa, ao invés de ser suspensa, ela vai pagar uma multa que vai tirar 50% do salário dela, ok? E ela vai continuar permanecendo no serviço. Artigo 161, ele vai dizer o que aqui, ó? Vai dizer o que aqui pra gente?
As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício. Então, advertência é 3 e suspensão 5 anos. Ou seja, você limpa a sua ficha, né? Digamos assim. Respectivamente. Se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Tá? Então, advertência são 3 anos para você limpar sua ficha e 5 anos, no caso de suspensão, para você limpar sua ficha. Parágrafo único, o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Tá? Então, não surte efeitos retroativos. A demissão será aplicada em que casos? Então vamos lá. Demissão. Aqui a gente está falando de demissão, tá? Crime contra a administração pública. Abandono de cargo. Provavelmente ele vai falar desse abandono de cargo. Abandono de cargo são 30 dias consecutivos sem justificativa. Se você faltar 30 dias consecutivos sem justificativa, é abandono de cargo. E na assiduidade habitual, ou seja, chegar atrasado todo dia, pode gerar demissão. Porque o cargo público, ele não é vitalício, né? O cargo público, ele você ganha estabilidade, mas não é vitalício. Se fosse assim, ninguém perderia. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Você não pode dar um ataque de pelanca na repartição. Não pode ter uma conduta escandalosa dentro da repartição, pelo amor de Deus, né? Insubordinação grave em serviço, você não pode desobedecer uma ordem do seu chefe, a não ser que essa ordem seja ilegal, pelo amor de Deus, né? Ofensa física, então você não pode bater em ninguém dentro exceto, existe uma exceção, né? A servidor particular, pode ser a servidor dentro da repartição ou na rua, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem. Ou seja, a ofensa física, ela é proibida. Mas se alguém estiver vindo com uma faca para cima de você, aí você pode se defender, né? Então, beleza, aí vai apurar, claro, tudo isso daqui você vai ser apurado, não é assim, você abandonou o cargo, vai ser demitido e acabou. Não, você vai comprovar. Não, eu abandonei não, eu estava doente, eu não podia entregar o atestado, meus atestados estão todos aqui. Aí vai abrir o PAD, né? Vai abrir o processo administrativo disciplinar para verificar. Aí depois que você se defender, for constatado realmente que você foi culpado, aí sim você é demitido. Agora, se você não foi, você não vai ser demitido, mas tem um processo administrativo de defesa, né? Você vai se defender. Então, ofensa física é proibido, mas se você, sei lá, seu chefe está ensandecido, quer vir para cima de você, você pode dar um socão nele para ele ficar quietinho ali, né? Aplicação irregular do dinheiro público, claro. Revelação de segredo, olha só, não pode fazer fofoquinha não, hein? Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas e transgressões no inciso 9 a 16 do artigo 147. Aqui no artigo 163, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal dos cargos, empregos ou funções públicas, ele está falando aqui da acumulação ilegal. Acumulação ilegal é o quê? Essa parte aqui, né? Acumulação ilegal é o quê? Você vai trabalhar como agente administrativo de manhã, num órgão estadual, e num órgão federal você vai trabalhar lá como analista administrativo. Não pode acumular cargos. Tá? Você tem o único cargo que pode ser acumulado é o de professor, de agente de saúde, né? As pessoas que trabalham na saúde, e alguns estatutos falam de juiz também. Então, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal, ou função, emprego ou função pública, a autoridade a que se refere o artigo 173 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para que sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo, lembra que eu falei do processo administrativo disciplinar, que é o nosso PAD, né? Inclusive tem uma lei que fala só sobre isso. Se desenvolverá nas seguintes fases: instauração com a publicação do ato que constituía a comissão,
a ser compostas por 2 servidores estáveis, isso aqui é assunto de prova, simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto de apuração. Instrução sumária, que compreenda a indicação e defesa e relatório e o julgamento. Então vai acontecer primeiro isso, vai instaurar primeiro, né? Vai ter a comissão com 2 servidores, aí depois vai ter a instrução sumária, vai compreender a indicação, a defesa, os relatórios, e aí tem o julgamento. Beleza? Beleza. Brasil. Parágrafo 1. A indicação da autoria de que trata o inciso 1 dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. A comissão lavrará, né, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata para, no prazo de 5 dias, apresentar a defesa escrita, assegurando-lhe vista do processo na repartição, observando o disposto no artigo 192 e 193. Parágrafo 3. Apresentada a defesa, a comissão vai elaborar um relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 4. No prazo de 5 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3 do artigo 197. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor, até o último dia de prazo para a defesa, configurará sua boa-fé, hipótese em que converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Ele está falando de boa-fé. Que a pessoa, eu não sei como é que alguém vai fazer uma acumulação de 2 cargos por boa-fé. O cara que passa em concurso público, ele sabe que ele não pode, né? Mas pode configurar boa-fé, sei lá, de repente ele está passando fome, precisa de 2 empregos, não sei. Não sei como é que configura boa-fé acumular 2 cargos que não seja de professor ou os cargos que são acumuláveis. Salvo se houver declarado expressamente ao município a ausência de acumulação, sendo o dever do servidor manter atualizada a declaração acerca da acumulação. No parágrafo 6, caracterizada a acumulação ilegal, aqui ele já está falando da acumulação ilegal, e provada a má-fé, aqui já é uma outra situação, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria. Lembra que eu falei que pode ser uma penalidade? De repente você trabalhou em 2 cargos, se aposentou, e aí eles vão cassar sua aposentadoria por conta dessa acumulação ilegal. Ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. No parágrafo 7, o prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data da publicação do ato que constituía a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando circunstâncias o exigirem. No parágrafo 8, o procedimento sumário rege-se pelas disposições desse artigo, observando-se no que lhe for aplicável subsidiariamente as disposições dos títulos 4 e 5 desta lei. Parágrafo 9. Então, o parágrafo 9, ele vai dizer que a regularização da situação de acumulação indevida não impede a instauração de processo administrativo para apuração de eventuais prejuízos causados da administração, nos termos da Lei Federal 8.429, de 1992, sem prejuízo das ações judiciais cabíveis. Artigo 164. A partir da elaboração do Fundo Próprio de Previdência, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão.
A destituição de cargo em comissão, exercício por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Então, a destituição do cargo em comissão, né? Aquele que não precisa de concurso público, exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Tá? Beleza. Porque aqui, se o cara tiver um cargo efetivo, ele volta lá para o cargo anterior. Ele volta para o cargo efetivo. Tá? Ele é um cargo estável, tá? Foi chamado para ser um cargo comissionado, perdeu, né? Foi destituído do cargo de comissão, ele volta lá para o cargo estável que ele tinha. Constatada a hipótese de que trata esse artigo, a exoneração efetuada nos termos dos artigos 34 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 166. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos do inciso 4, 8, 10 e 11, artigo 147, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo de ação penal cabível. Beleza? Show de bola. Então aqui... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja interessante. Acho que não. Acho que essa parte aqui a gente praticamente concluiu, né? O Estatuto do Servidor. Quase que a gente lê ele todo, no completo, né? Então, isso aqui são os principais artigos que mais são cobrados em prova. A gente quase que fecha, quase que lê todo ele, né? Falando algumas partes principais, a gente quase que leu todo. Beleza? Então, o nosso material está aqui embaixo, tá? Na descrição. A gente está com esse material aí para técnico legislativo. Se você quiser esse material, são 50 questões de direito administrativo, só questões da FUNRIO, e direito constitucional, também só questões da FUNRIO. Todas elas são da FUNRIO, beleza? Todas são com gabarito e com comentário, mesmo esquema. E aí você tem também o nosso combo, que vem o ECA, vem o Estatuto do Servidor, vem o Regimento Interno, vem a Lei Orgânica, tudo com 50 questões, beleza? Então, tamo junto nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aquele abraço e tchau!